Quinta-feira é dia do quadro Animais da Cidade com Eliomar Rússio Mazinho, defensor das causas animais. Bom dia, Mazinho. Ô, Jorge, bom dia muito especial a você e aos queridos amigos ouvintes aí da Rádio Itaberá. E hoje com a participação especial da médica veterinária Amanda Manque Bacarim, que está com a gente. Obrigado pela participação, Amanda. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. E a gente vai falar sobre exames realizados a domicílio, as possibilidades, os obstáculos, né, Mazinho? Essa é uma modalidade diferente, Jorge, por isso um programa muito especial. Nós falamos recentemente do médico a domicílio, médico veterinário, e repercutiu tão positivamente, algo que já tem até alguns anos que isso acontece, tem proliferado o número de profissionais. Mas a Amanda é meio inovadora, essa questão dos exames, Jorge. Imagina, agora além do médico estar presente, o exame, que era o que faltava. E aí, nada melhor que uma profissional da área, que faz um trabalho fantástico aqui na nossa cidade, para conversarmos a esse respeito. Seja muito bem-vinda, Amanda. Obrigada, Eliomar. E aí, como é que funciona isso na prática? Então, justamente pelo aumento da demanda dos médicos veterinários clínicos irem a domicílio, essa necessidade também veio para a gente, né? Exames de imagem. Porque normalmente na parte clínica a gente precisa complementar os achados com a questão ultrassonográfica. E a gente vai a domicílio aí fazer tanto a parte de ultrassom quanto radiografia também. E aí, Amanda, a grande dúvida, os equipamentos vão juntos? Explica para o pessoal como é que funciona isso. Isso, os equipamentos vão juntos, então eles são todos portáteis, né? Então eu vou falar um pouquinho do ultrassom, que é a maior demanda que a gente tem. Então, a gente leva o colchãozinho, que o animal vai ficar junto, a gente vai levar o ultrassom, e normalmente eles participam muito bem, eles deixam, né? Eles são bem colaborativos. Pois é, eu imagino assim, na zona de conforto, né, no local que eles já estão acostumados a permanecer, talvez facilite mesmo, né, do que levar para um ambiente diferente, estranho, com pessoas que ele não conhece, muitas vezes, ali está o tutor, e talvez fique mais tranquilo para fazer os exames, né? Fica, principalmente a gente falar de gatos. Os felinos, eles estressam muito pelo simples fato de serem tirados de casa, muitas vezes, né? Então, quando há a necessidade de fazer um exame de imagem e a gente vê que o paciente é colaborativo, que a gente tem um bom ambiente, então, normalmente quando eu vou em casa, eu já solicito para o tutor. Eu vou precisar de um ambiente mais escuro, um lugarzinho tranquilo, que eu possa colocar o colchãozinho, montar o equipamento, que tem alguém para ajudar, senão eu levo junto, também sempre alguém, né? Isso contribui bastante. Eu vejo na rotina que eles tendem a ficar muito mais tranquilos. Uhum. A gente tem algumas limitações, com certeza, né? Às vezes não tenha quem me ajude em casa. Uhum. Então, eu vou indicar ir para uma clínica, que a clínica tem um pouco mais de suporte, vai ter mais a equipe, né? Dando suporte tanto para fazer o exame. É um caso muito grave, né? Então, às vezes, o paciente ele também está com alguma outra dificuldade respiratória, algo no sentido. É risco você submeter ele no exame em casa. Eu vou sinalizar, levar para a clínica, com toda certeza. Uhum. Então, antes de ir, eu também faço uma conversa com o tutor. Sempre tem um médico veterinário clínico que faz o chamado, que faz a requisição do exame. Ele também vai ter feito a triagem, vai estar presente ou não na hora do exame. Mas a gente consegue, dessa forma, também ver qual paciente está apto a fazer em casa ou não. E quais são os exames que são possíveis fazer em casa? Normalmente, falando de ultrassom, a gente faz ultrassom abdominal, total, né? Então, a gente faz toda a varredura abdominal para ver todos os órgãos internos, né? Essa é a rotina maior, tá? Mas também a gente consegue fazer ultrassom ocular. Então, já foi feito também a domicílio, eu também faço, do olho. Às vezes, o oftalmologista está fazendo algum planejamento clínico ou cirúrgico, precisa associar com a imagem, a gente faz ultrassom ocular. Ultrassom cervical, para ver as estruturas que a gente tem de tireoide, por exemplo, né? Alguma formação. Então, ultrassom cervical também é possível. Principalmente isso, né? Boa gama, né? Isso. Só que não pode ter sedação. Sedação não se faz em casa. Se tiver que, por alguma razão, o paciente fazer o exame sob sedação, aí a gente já contraindica, precisa fazer na clínica. Até compreensível, porque daí muitas vezes precisa de outros equipamentos, porque a sedação pode ter aí, né, contraindicações, enfim, situações que vão agravar e que o animal precisa ser reanimado, enfim, aí você precisa de uma estrutura condizente, né? Já pensou nisso, Jorge? Olha quantos exames
a possibilidade, imagina animais de grande porte, animais mais vorazes, os próprios gatos, como ela bem colocou, que se estressam bastante em deslocar-se para uma clínica, fazendo não só o atendimento veterinário, mas a consulta completa com o exame na tua casa. E como facilita, né? Principalmente para aqueles animais mais agitados, Isso. talvez. Já como é um exame dinâmico, o ultrassom a gente consegue justamente já falar na hora o que está acontecendo, dar um norte, né? Então, junto com o veterinário clínico, corroborar para a suspeita dele. Então, ali a gente já consegue sair com um possível diagnóstico, né? Se não fecha, associa com exame de sangue ou outros exames que eventualmente ele vai perguntar. Mas já por ser um exame dinâmico, imediatamente a gente já consegue falar o que está acontecendo. Perfeito. Então, também ele é muito eficaz nesse sentido, né? E o exame ele demora mais do que na clínica? Ou seria ao mesmo tempo? Como é que seria a operacionalização disso? Nem sempre, tá? O tempo, ele é variável, né? Então, normalmente é rápido aí, em questão de 20 minutos, meia hora no máximo, né? Entre montar, o paciente permanecer no exame. Mas vai depender muito da colaboração do paciente. Então, às vezes, a gente precisa para o exame, reposiciona, né? O animal fica confortável, ele tem que sentir confiança. Eu gosto sempre que tenha 1 ou 2 tutores presentes para justamente ajudar a conter, né? Segurar, ficar conversando com ele, deixar ele mais tranquilo. Mas normalmente não demora. Rapidinho, faz o exame, a gente já consegue dar o diagnóstico e libera o paciente. Manda, agora uma pergunta que as pessoas devem estar fazendo, nos ouvindo, e não precisa entrar necessariamente nos valores específicos, que deve ter várias modalidades, mas comparando com uma clínica. Fica muito mais caro fazer o exame em casa? Acho que essa deve ser a grande dúvida, né? Porque o que tem comunidade, a gente sabe que muitas vezes acaba encarecendo em algumas situações aí diversas na sociedade, o que acaba inviabilizando para muitas pessoas. A intenção, mas torna-se muito caro. Nesse caso em específico, é muito diferente dos valores cobrados pelas clínicas? Não é muito diferente, tá? Às vezes, assim, a gente se desloca para lugares muito afastados, a gente pode até ter uma taxa de deslocamento diferente, né? Mas, de forma geral, são os valores praticados em clínica, né? Ficam bem similares, então? Ficam bem parecidos. Normalmente ficam bem parecidos. Então, tá? torna, de fato, acessível, porque Acessível, mais uma opção acaba sendo, então, da pessoa. Isso. Né, ir à clínica, vai ter o deslocamento, e muitas vezes transportar esse animal é uma dificuldade, né? Acho que isso se acentua bastante, né? Do que, então, em casa e realizar esse exame, né? E, novamente, né, volto a falar, por ser um exame dinâmico, às vezes a gente já consegue ali com o clínico geral dar um parecer. De qualquer forma, dependendo do diagnóstico, dependendo do que a gente encontrar, vai ter que ser direcionado para uma clínica, para intervir de alguma forma. Ou seja, uma internação, ou seja, uma intervenção cirúrgica, né? Vai ter que direcionar para uma clínica, para uma estrutura física. Então, mas a gente já consegue fazer a triagem rápida em casa, de forma confortável, com o tutor até presente, né? Conversando com ele. Então, questão financeira é muito parecido, tá? O teu trabalho, geralmente, ele já é acompanhado do médico veterinário da pessoa, no caso de quem ela escolheu, geralmente ele já tem esse tipo de contato, vocês trabalham em parceria. Isso. Ele é responsável pelo animal, mas aí acaba tendo a opção de chamá-la, você vai até o local, faz o exame e você reporta a ele exatamente, enfim, as características, as questões técnicas, para que haja essa análise e o encaminhamento, né? Isso. Você atua mais como um suporte, né? Junto ao profissional que já está clinicando, no caso, né? Isso, eu só vou sempre mediante uma requisição, né? Então, o tutor, ele precisa ter um médico veterinário clínico para conduzir o caso. Então, o clínico entra em contato comigo, ou às vezes até o tutor, mas mediante a requisição. Porque então, não dá eu preciso... pro tutor te requisitar só, né? Isso, não, porque justamente é o que eu falo. Alguns tutores até já entraram em contato comigo, mas já como eu não faço mais a parte clínica, é isso que eu explico. Eu vou fazer as imagens, eu vou emitir o laudo do ultrassom, só que o que a gente faz depois, né? Como é a condução clínica do caso? E às vezes nem precisaria, Nem né? precisaria, exatamente. Sim, nem precisaria de tal exame, né? Então, primeiro, vamos procurar um médico veterinário clínico, conduz o caso, organiza as ideias, solicita o exame se de fato é necessário, e daí então eu vou. Agora, o Jorge com certeza tem essa curiosidade. Qual é mais difícil, o cão ou o gato para fazer o exame? Boa pergunta.
Normalmente é o gato. Normalmente é o gato. Porque o gato... Tem gatos que são calmos, né? Mas de forma geral eles são mais agitados. Então a defesa dele vão ser as garras, as unhas, né? São 4 patas. Então a gente tem 4 garras, 4, né? Possibilidades. E a boca. Então a gente tem que ter uma contenção para segurar as patinhas e a boca. O cão acaba sendo um pouco mais tranquilo você segurar ele, conter ele, né? Porque é mais a boca. Então, o cão agressivo, você coloca uma focinheira, você tem uma pessoa um pouco mais habilidosa para segurar ele, para ele não ficar levantando, mas tá feito, né? O gato não. O gato costuma ser um pouquinho mais difícil. Porque geralmente eles precisam ficar com a barriga para cima, né? No jargão popular, né? A parte abdominal para cima, para você poder manusear e ficar mais fácil, Isso, né? Exatamente. No ultrassom abdominal, que é o abdômen total, né? Eles vão ficar posicionados de uma situação que normalmente não é confortável, né? Exato. Nem todos os animais gostam. Principalmente gato, que a barriguinha, então ali o abdômen é de uma forma extremamente vulnerável para eles, né? Então, e ainda mais muito... se tiver um problema. Isso, exatamente. Às vezes é uma região que está dolorida. E para o gato é sinônimo de submissão, você virar de barriga para cima. Tem isso. Tem isso ainda. Então tem que ser bem tranquilo. Então eles ficam de barriga para cima durante o exame, né? Eu ainda preciso tosar um pouquinho a barriguinha, eu baixo o pelo, tem o barulhinho da máquina, a gente procura usar uma máquina mais silenciosa. Então é toda uma conversa em casa, né? Tem que ir com calma, eu costumo ser bem tranquila, assim, deixar ele bem confortável, usar o paninho, o cobertor que já tem o cheirinho dele, tudo isso eu converso com o tutor. E tem popularizado esse serviço? Você percebe que a demanda tem aumentado? E outra pergunta já junto, você tem também as clínicas, além das pessoas a domicílio? Isso, aumentou, a questão domiciliar aumentou bastante, né? Vem de encontro com os clínicos que atendem a domicílio, né? Isso tem crescido por uma questão de comodidade mesmo, né? Facilidade. E uma questão de bem-estar também. Tem-se visto que, principalmente os felinos, então tem muitos colegas médico-veterinários clínicos, especialistas em felinos, que atendem exclusivamente domicílio, atendem em casa, para não tirar o gato de casa. Automaticamente, se o colega vai em casa fazer esse trabalho para diminuir o estresse do animal, por que não ir em casa fazer os exames? Então, a demanda em casa aumentou, domiciliar aumentou. Tá? Mas eu também faço atendimentos daí em hospitais, clínicas, consultórios, tá? Sempre mediante a solicitação do Porque nem clínico. toda clínica tem esses aparelhos, né? Muitos acabam realmente tendo essa ausência e aí você também atende dessa forma, né? Isso. Todos os colegas especializados que a gente tem, a veterinária, ela está crescendo muito, né? Então, hoje a gente tem muitos colegas especializados em dermatologia, em ortopedia, cardiologia, né? E entre outros. Os exames de imagem não são diferentes, né? Então, a gente tem mais colegas especializados na área. Todos esses especializados normalmente são volantes. Eles atendem de forma... Atendem as clínicas, principalmente, né? As clínicas, exatamente. Né? Essa modalidade que a gente chama. A clínica não tem aquele corpo médico para todas as especialidades. Quando pinta algum caso, ela chama esse profissional que é um parceiro que atende toda uma rede, né? Isso, exatamente. É isso mesmo. Como é que surgiu essa ideia para você atuar exatamente dessa forma? Em imagem, você diz? Você deixar de clinicar para ir atender nas residências, enfim, ficar ambulante com os equipamentos. Foi por conta da necessidade, assim, que... eu sempre gostei de imagem, né? Uma área que sempre me chamou muito a atenção. Eu cliniquei, fiz tanto a parte clínica quanto cirúrgica durante 7 anos. E na clínica eu senti essa necessidade, né? De ter mais esse envolvimento do colega com o tutor, em casa, né? Não são todos os colegas que vão ao domicílio, eu senti essa necessidade. E surgiu a oportunidade, eu acabei entrando para a área de imagem, estou encantada, apaixonada, amo o que eu faço, continuo clinicando ainda, porque indiretamente você conversa com o colega, né? E eu gosto dessa aproximação com o tutor, né? Essa conversa, então realmente as coisas foram acontecendo. E chegas a atender municípios vizinhos ou apenas Blumenau? Eu atendo municípios vizinhos também.
tem alguns dias da semana aí que eu vou formando a agenda, né? Mas eu atendo do norte ali, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Massaranduba, Xereder. Então, 2 dias na semana eu tô lá, né? Daí eu atendo Blumenau e região. Gaspar, Pomerode, acaba atendendo a região também. Tá vendo, Jorge? Mais uma grande novidade aí no nosso quadro, né? Outra função que poucas Isso. pessoas conheciam. E a receptividade é boa? Quando você chega a primeira vez, né, num local, a pessoa não conhece, não tem conhecimento, não está conhecendo pela primeira vez está recebendo. Como é que é essa receptividade das pessoas? É muito boa. E assim, a surpresa, ela sempre vem junto, né? Então, todo mundo fica realmente surpreso com essa possibilidade. Nossa, mas esse equipamento, então, você leva para cá e para lá, né? Onde você vai... Sim, tá sempre junto. Tá no porta-mala, tá sempre junto comigo. E eles ficam justamente surpresos, encantados com essa possibilidade. Porque é muito prático, né? Então, eu tenho uma receptividade muito boa. Normalmente, eles ficam até satisfeitos e extremamente gratos pelo fato da gente estar indo. Porque tem pessoas que têm limitações, né? De levar o animal numa clínica, questão de transporte, às vezes disponibilidade precisa de esperar alguém, uma carona, né? O animal é muito grande, eu não consigo colocar no carro, não cabe no carro, tem tudo isso. Então, de forma geral... os tutores, eles ficam muito satisfeitos, né? O que eu sempre friso antes de ir são as minhas limitações para fazer um bom exame, para realizar um bom exame. Então, novamente eu falo, preciso de uma sala mais escura, né? Então, a gente vai ter que escurecer uma meia-luz, preciso de uma estrutura. Se for um animal muito grande, a gente acaba fazendo no chão, não tem como levantar ele, né? Ou menor, gato ou cães menores, fazer uma mesa, né? Então, deixar separadinho uma mesa para mim. Um ponto de energia que eu vou precisar ligar esse equipamento, né? E 1 ou 2 pessoas para me ajudar. Não tem, eu levo alguém. Mas, de forma geral, eles contribuem bastante. E, acima de tudo, o animal está em casa, né? Se sente um pouco melhor, se é que podemos falar assim. Ficam. Eu percebo que sim. Eu percebo... E, assim, eu não tive, ao longo desses anos, eu não tive problema com nenhum. Que bom. Nem gato. Nem gato. Não voltei... Não deixei de realizar o exame porque não foi possível, né? Então, assim, não consegui fazer o exame porque o animal não permitiu, ou... Não, sempre foi tranquilo, deu tudo certo. E assim, Jorge, temos que lembrar que só estão animais nessa condição aqueles que estão enfermos, estão com alguma debilidade. Então, de fato, o transporte não é como as pessoas pensam que nós estamos aqui comentando o transporte para um passeio. É diferente, o animal já está, inclusive, enfermo. Então, você tem que ter um cuidado adicional, toda essa parte. Às vezes, você vai sozinho para levar esse animal dentro do carro, o animal já está doente. Então, quanto menos, né, precisar evitar esse deslocamento e preservar a integridade do animal por completo, melhor, ele vai descansar melhor, ele vai estar no... aquela zona de conforto que a gente fala, onde ele convive, é o melhor ambiente para ele, não tenha dúvida. Sempre um ambiente hospitalar, como é para nós humanos, o animal também estranha, né? Vai estar com pessoas relativamente estranhas, ele não necessariamente vai estar com o tutor ao lado dele, tudo isso só dificulta. Então, claro... Por isso que eu perguntei até para ela da questão do preço, porque com certeza muitos têm essa vontade até mesmo, mas e aí? Muitas vezes fica preso naquela questão da disponibilidade, né? De poder acessar a um serviço como esse. Então, quando a gente vê que está realmente custeando aí na margem das clínicas, já começa a abrir as portas, porque é mais uma questão de opção do que deslocar esse animal e ir até uma clínica aí. Claro, não tirando o mérito do que é necessário, né? Que exclusivamente apenas a clínica consegue realizar, mas hoje muita coisa você já faz em casa, né? Isso, exatamente. Amanda, como é que as pessoas que têm interesse nesse teu trabalho podem fazer para chegar até você? Vamos lá, então, que nem eu comentei, né? Sempre tem que ser mediante uma requisição. Então, comentar com o veterinário de confiança que ela tem, o clínico geral, né? Essa possibilidade. Se ele solicitar um ultrassom, podem comentar. É possível fazer em casa? Será que a gente consegue chamar ultrassonografista, né? Eu sou uma das que vão em casa, a gente tem outras colegas que vão também, né? Então, solicitar. O clínico, ele vai sinalizar para o tutor se vai ser possível ou não. Dependendo da enfermidade do animal, não é possível. Não vamos colocar esse paciente em risco
fazer um ultrassom em casa, porque às vezes é mais grave, é mais sério, você precisa fazer uma punção, por exemplo, né? Esse tipo de intervenções a gente não pode fazer em casa pelo risco, né? Mas então, se o tutor tiver esse interesse, falar com o clínico geral, né, sobre essa possibilidade. E, Jorge, eu queria cumprimentar a Amanda por essa ética. Acho isso muito importante. Ela poder tranquilamente deixar o telefone dela, dizer, olha, não, eu vou lá, eu faço análise, como muitos tutores, com certeza, ligariam a ela ou já ligaram. Olha, não, venha, comentamos anteriormente. Não é para tu fazeres o exame aqui, que provavelmente é um problema estomacal. As pessoas têm esse achismo. E aí ela está sendo extremamente ética. E quero confessar o seguinte, eu conheci a Amanda porque eu requisitei o serviço dela. Nós não tínhamos relação nenhuma, ela nem sabia que vinha ao rádio aqui em algum momento, nem tínhamos o quadro, inclusive, ainda, mas através do Animal Meu, que infelizmente se foi, ele foi atendido a domicílio e ela veio também a pedido do veterinário fazer o exame para evitar qualquer tipo de deslocamento desnecessário a esse animal. Ainda internamos ele posteriormente, mas no caso dele, infelizmente, não resistiu, mas foi assim que eu a conheci. E por esse comportamento ético, ela nem sabia do meu envolvimento com o bem-estar dos animais, estamos comentando aqui nos bastidores, você tem uma ideia, bacana. Jorge? Então, acho que é essa relação de muita ética, de muito respeito, e mostra a profissional, uma jovem ainda, e uma cabeça muito ética, acho isso importante. É dessa forma, são profissionais assim que nós precisamos, que sabem discernir as coisas e, evidentemente, medir, porque hoje não é fácil para as pessoas ficarem também, Jorge, despendendo recursos, a gente sabe, discute isso aqui todo o programa. Então, quando tem profissionais desse gabarito, eu acho que tudo fica um pouquinho mais fácil. Porque o momento, com certeza, a presença dela já é por um momento de dor, de dificuldade. Então, acho que dentro de uma relação ética, facilita pelo menos num aspecto muito importante, que é o respeito ao animal e também financeiramente falando, aquilo que só é realmente necessário será realizado. Com certeza. Obrigado pela tua participação, Amanda. Eu agradeço. Muito obrigada. Mazinho, voltamos na semana que vem com mais um quadro Animais da Cidade. É isso, agradeço também, Amanda, mais uma vez. E quero dizer, Jorge, para a semana que vem uma grande surpresa. Não vou dar spoiler desde já não, mas vamos tratar de um assunto... Vai trazer um gato aqui. Vai ser inédito. Vamos entrevistar um gato. Para toda a audiência. Um grande abraço a todos. Um milhão de perguntas para fazer para o gato. Valeu, Mazinho. Até semana que vem. Eliomar Russi com o quadro Animais da Cidade.